Nos fins do século XIX, início do século XX, surgiram várias escolas de psicologia. Logo após ao momento em que a psicologia ela ganha o status de ciência. E dentre as escolas eu quero destacar pelo menos 3 que foram consideradas as principais escolas de psicologia do século XX. A primeira é o behaviorismo americano. Então, é a psicologia chamada psicologia comportamental. E o fundador, o Watson, ele partiu do seguinte princípio, que todo comportamento é decorrente de uma relação estímulo-resposta. Ele dizia que o meio onde nos desenvolvemos, o meio onde vivemos, ele produz estímulos e esses estímulos irão determinar o comportamento, ou seja, o indivíduo ele dará algumas respostas a esse comportamento. A visão dele era tamanha que ele chegou, inclusive, certa vez a dizer: dê-me uma dúzia de crianças, eu farei delas o que bem quiser. Ou seja, eu irei instruí-las, eu irei orientá-las, eu irei conduzi-las, e quando elas se tornarem adultas, eu posso pegar qualquer uma delas aleatoriamente e ela será exatamente aquilo que eu formei. Então, para Watson, o meio ele é determinante na formação da personalidade do indivíduo ou determinante no seu comportamento. Como cristãos, nós sabemos que não podemos aceitar 100% essa teoria, até porque se o indivíduo ele é exclusivamente fruto do meio, ele, de certo modo, ele vai justificar que o seu comportamento, ou seja, ele foi formado. Então, o indivíduo que se torna um delinquente, o indivíduo que faz algumas coisas em termos erradas, certo, antissociais, ele vai dizer, não, mas o meio me produziu, e ele justificaria isto, entendeu? Mas, biblicamente falando, nós sabemos que nós somos responsáveis pelos nossos atos. O meio, de certo modo, pode influenciar, sim. Então, a psicologia comportamental, ela está certa no sentido de que o meio influencia no comportamento, mas não podemos aceitar isso como 100% verdadeiro. Mais na frente, o Watson, ele abandona a sua teoria e ele teve alguns problemas no mundo acadêmico e ele abandona, e a sua teoria ela é retomada algumas décadas depois por Skinner, que é um outro pesquisador, e ele vai um pouco mais além, porque o Skinner, ele busca exatamente essa visão do Watson em relação ao estímulo que produz a resposta. O Skinner ele cria o que ele chama de condicionamento operante. E é muito interessante essa teoria, porque o Skinner ele começa a mostrar que esse comportamento poderá ser modelado. Ou seja, eu posso, de certo modo, influenciar as pessoas a produzirem determinados comportamentos. Como? Eu causando os estímulos. E o que ele vai colocar seria uma forma de estimular essas pessoas, o que ele vai chamar de reforços positivos e negativos. Eu dou um reforço positivo ou um reforço negativo. O reforço positivo vai levar a pessoa a repetir o comportamento. O reforço negativo, ele vai levar a pessoa a extinguir ou parar o comportamento. E aí entraria a questão da recompensa e da punição. E ele diz, se eu consigo recompensar ou punir a pessoa, eu poderei modelar o seu comportamento. O Skinner estava certo? De certo modo, sim. Ele então começa a realizar alguns trabalhos com ratos no laboratório. Eu tive a oportunidade de ter a disciplina, quando fiz o curso de psicologia experimental, e trabalhar com aquela caixa de Skinner. E nós tínhamos os ratos, onde fazíamos o trabalho. E ensinamos os ratos a beber água sozinho. Então era uma caixa metálica, e nessa caixa eu tinha lá um bebedourozinho, aonde a pessoa, aliás, o rato, ele era privado
de beber água durante 36 horas aproximadamente. Quando ele entrava ali na caixa, ele estava completamente sedento e ele encontrava uma gotinha de água numa conchinha e ele bebia. E ele ficava louco ali querendo beber água e tinha um sistema que é uma chavezinha onde a gente usava o manual para dar os reforços. E tinha a aula, por exemplo, só para exemplificar, a aula que seria treino de bebedouro. Nessa aula, eu vou treinar aquele rato a ficar próximo do bebedouro. E ele então entrava na caixa, ele ia para um lado, para outro, enfim. De repente, quando ele ia se aproximando do bebedouro, a gente então dava um reforço, dava água para ele. Ele bebia. E automaticamente ele ficava ali louco, querendo beber mais água. E esperávamos que ele se aproximasse novamente do bebedouro. Até que ele compreendia e ele não queria mais sair dali. Agora eu vou avançar um pouco mais e vou dar um reforço para ele só quando ele erguia a cabeça. E aí de repente ele ficava ali e cheirava ali o local, a conchinha, não tinha, ia para um lado, para outro, de repente chegava perto do bebedouro, ele erguia a cabeça. Quando ele fazia isso, a gente dava um reforço. Chega um dado momento que ele não quer baixar mais a cabeça, porque ele sabe que se ele mantiver a cabeça para cima, ele vai receber água. Até que ele acidentalmente toca na chave, aonde ali dispara e ele tem a água. E isso vai fazer com que ele aprenda a tocar sozinho naquela chave para beber água. E é muito interessante quando ele aprende, porque ele toca na chave, ele desce e bebe água. Ele toca, desce e bebe água. Na próxima aula, muito interessante, a gente é colocado uma argola. E agora eu quero que ele passe por dentro da argola para poder beber água. E ele, quando ele entra, ele já sabe beber água. Ele vai lá e toca na chave, só que para surpresa dele não tem água. E ele corre para um lado, para o outro, de repente ele passa por dentro da argola. Então a gente coloca o reforço e ele volta e bebe água. Até que ele aprende que ele tem que passar por dentro da argola para poder beber água. E isso é feito. Um dos treinos mais fantásticos que eu achei nessa aula é o treino do tempo. Então a gente dá um reforço de 3 em 3 minutos. Imagina só, ele só tem água de 3 em 3 minutos e 30 minutos depois ele aprende que ele só vai ter água de 3 em 3 minutos. E temos um cronômetro e você pode observar, e ele certinho, certeiramente, daqui a 3 minutos ele vai tocar na chave. Então a gente pôde pôr em prática o que o Skinner colocou. Entretanto, essa teoria não é de tudo também verdadeira. Por que não? Por quê? Porque nem todas as pessoas, elas respondem da mesma forma aos estímulos. É aí onde vem a segunda teoria, ou a segunda escola que teve uma influência muito forte, que foi a psicologia da Gestalt. E a psicologia, a palavra Gestalt, é uma palavra alemã que não tem uma interpretação, ou seja, uma tradução para o português, mas talvez a palavra que mais se aproxima é a palavra forma, por isso que é chamado da psicologia da forma. E essa teoria, ela vai de encontro ao behaviorismo. E ela vai dizer que isso não é totalmente verdadeiro. Porque entre o estímulo e uma resposta que o indivíduo receba, vai existir o que ele vai chamar de percepção. Tudo vai depender da percepção que o indivíduo tenha daquele estímulo que ele está recebendo. E aí, essa teoria, ela diz, nem todas as pessoas respondem da mesma forma os mesmos estímulos. Eu estava certa vez dando um curso e uma professora, isso na prefeitura, e uma professora, ela deu o seguinte exemplo. Ela disse que todos os dias ela ia com as crianças para a escola numa van, e as crianças costumavam colocar sempre a cabeça na janela, ficavam de pé, e ela não conseguia deter aquelas crianças, até que um dia ela teve a seguinte ideia. Ela pegou um pacote de pirulito e ela disse então para aqueles meninos, quem ficar quieto, quem não colocar a cabeça na janela, quem ficar sentadinho, quando chegar na escola, a tia vai dar um pirulito. Certeiro, as crianças se comportaram como nunca. Entretanto, uma criança não obedeceu. E ela ficou sem entender o porquê da motivação daquela criança. E perguntou para ela, mas você não quer o pirulito? Não. Ela disse, então eu te dou 2 pirulitos. Não quero. Eu vou te dar 3 pirulitos. Já disse, eu não quero.
eu te dou meia dúzia de pirulito. Tia, eu não quero. E ela diz, mas por que você não quer? Porque em casa está cheio assim de pirulito. Então aquela criança não tinha aqueles estímulos que estavam sendo dados para ela, não a alcançava. É isso que a psicologia da Gestalt ela vai colocar, que tudo depende da percepção que o indivíduo tenha. Às vezes até a concepção de problemas. Algumas pessoas reagem de uma forma, outras de outra. Por isso que nós não podemos nivelar as pessoas. Não podemos dizer, mas o fulano, isso é bobagem, isso é besteira, e você tem que levantar sua cabeça por isso e aquilo. Não. Porque depende da percepção que a pessoa ela vai ter. E muitas vezes, para mim, eu consigo interpretar de uma forma, mas aquela outra pessoa não. O que somos hoje? Somos o resultado de uma história de vida. Como eu coloquei anteriormente, é considerado desde o processo da gestação, o nascimento, o parto, os primeiros cuidados, as relações sociais, a escola, o ambiente em que a criança se desenvolveu, os valores que ela recebeu, os conceitos do certo, do errado que ela recebeu na sua vida. Tudo isso tem que ser levado em consideração, para que você possa entender o porquê que aquela pessoa, ela vê uma coisa de um jeito e a outra vê do outro. E, na verdade, aquilo que a gente aprende na vida, ou essa bagagem que a gente traz, isso vai nos levar a criarmos regras. E nós entendemos que o mundo tem que ser desse jeito. E por isso que muitas vezes não aceitamos o comportamento das outras pessoas, porque achamos que elas têm que ser do modo como entendemos ou como fazemos. Então a psicologia da Gestalt ela vai mostrar exatamente isso. Cada pessoa tem uma percepção. É por isso que tem uma frase, não lembro agora especificamente do autor, mas que diz o seguinte: se você quer mudar a sua forma de agir, mude inicialmente a sua forma de pensar. Então é muito importante a estrutura de pensamento, aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, ele é determinante na forma como eu vejo, como eu enxergo as coisas. Depois nós tivemos a terceira teoria, que eu considero que foi a teoria que talvez mais influenciou na época, foi a psicanálise, que tem um peso muito grande ainda hoje, e que começou com o Freud, Sigmund Freud, e que hoje nós temos, depois veio o Jung, o Lacan, e temos outros nomes, mas eu vou me deter mais especificamente aqui na visão do Freud, que é considerado o pai da psicanálise. O Freud, ele começa, então, assim, o que destaca na visão psicanalítica é a interpretação do comportamento a partir da estrutura psíquica do indivíduo. É muito interessante porque o Freud, ele começa a mostrar que existe um aparelho psíquico formado, o que ele vai chamar de id, o superego e o ego. E o que seria o id? O id seria a parte instintiva do ser humano. Contrariando o que o behaviorismo ensinava, que todo comportamento é aprendido, o Freud, ele diz o seguinte: existem alguns comportamentos que são inatos. Por exemplo, a criança quando nasce, ela chora. E chorar é um comportamento e que ela não precisou aprender, ela nasceu sabendo fazer. A criança, quando ela nasce, ela imediatamente pega o peito e ela mama, porque é um instinto de preservação. E ela não aprendeu a fazer isso, ela já nasceu sabendo disso. Ele diz, entretanto, ela tem o id, que seria essa parte instintiva dela, que vai levá-la de fato à ação, levá-la à atitude. Quem nunca viu, por exemplo, uma criança engateando e ela achar interessante a tomada na parede e ela ir lá colocar os dedinhos? Por quê? Porque ela é puramente instinto. Quem nunca viu uma criança, por exemplo, jogando bola, brincando, e de repente a bola correu para o meio da rua e ela não parar na calçada para olhar se vem carro, ela simplesmente correr para buscar a bola. O que é isso? Instinto. Ela está agindo apenas de forma impulsiva. Entretanto, o Freud coloca que o indivíduo começa a aprender valores, aprender conceitos, os conceitos do certo e do errado. E isso começa dentro de casa.
É quando a criança ela passa a adquirir os primeiros nãos. É quando a mãe começa a ensiná-la a fazer as coisas e ela então automaticamente passa a ir aprendendo o que é certo e o que é errado. Ela vai formando um conjunto de valores. Porque a criança, ela nasce desprovida de juízo moral. Ela não sabe o que é bom, nem o que é ruim, nem o que é o certo e nem o errado. Ela vai precisar exatamente dessas orientações, certo? Para poder se desenvolver. Inclusive limites. A criança, ela recebe limites. E uma criança que, obviamente, não tem isto, ou vem de um lado desestruturado e não recebe isso, isso vai comprometer seriamente a sua formação. E o Freud mostra que é exatamente esse ensino que vai determinando uma censura. E a criança ela vai crescendo e aprendendo os conceitos do certo e do errado. E essa censura ele vai chamar de superego. E automaticamente, quando a criança, quer dizer, ela chega a uma idade aproximadamente de 7 anos, ela já tem condição de fazer essa distinção daquilo que é o certo e o errado. Ela já desenvolve de fato esta censura. E o Freud mostra que o ego, ou seja, o eu do indivíduo, é o resultado entre esse id e esse ego. Ou seja, ele é impulsionado a fazer algo, entretanto, ele tem uma censura que vai determinar se ele deve ou não deve fazer. Vamos imaginar aqui que você vai até uma feira livre, você está com fome e você vê algumas bancas ali com frutas, com comida. Você não vai simplesmente ir lá avançar e comer. Você vai primeiro analisar se você tem algum dinheiro no bolso para comprar. Se você não tem dinheiro, você vai se contentar em passar, olhar para aquelas frutas e ficar com fome. Mas imagina um menino lobo criado na floresta, que ele não recebeu as suas orientações. Ele tem fome, ele vai partir para cima e lutar e brigar e vai comer, independentemente do que os outros vão de fato julgar. Uma coisa que eu chamo a atenção, eu sei que é bem simples o que eu estou colocando, a teoria psicanalítica e como as demais teorias, elas são muito mais profundas, e eu volto a colocar, eu dou mais alguns exemplos no livro, embora eu tenha escrito numa visão não tão acadêmica, numa visão mais prática para compreensão. Então é importante você compreender de fato isto, você entender essa teoria. Então, de uma forma bem simples, bem prática, você passa a entender a formação do aparelho psíquico. Mas eu chamo a atenção que não podemos adotar isto 100% como verdadeiro. E eu confesso que quando estava na faculdade, imagina nos anos 80, fazendo psicologia, eu, no 5º, 6º termo da faculdade, eu entrei literalmente em parafuso. Porque quando eu vi todas essas teorias, e eu comecei a estudar, eu gosto muito de ler, eu cheguei e fiz a seguinte pergunta: se tudo que eu estou estudando está certo, então tudo que eu aprendi estava errado. Mas se tudo que eu aprendi está certo, tudo que eu estou aprendendo não vale nada. Então foi mais ou menos a conclusão que eu cheguei. Depois eu fui analisar. E a conclusão final foi: eu preciso colocar a Bíblia entre as teorias psicológicas, certo? Como um filtro. E aí eu vejo que a psicologia, ela tem o seu valor até o momento em que isto não vai de encontro aos princípios bíblicos. Aí eu me baseio no que a Bíblia diz: examinai tudo, mas retende o que é bom. Então, se a gente pegar ao pé da letra, de fato, o que o Freud coloca, vamos chegar à conclusão de que o pecado é uma invenção. Porque se uma pessoa ela aprendeu que algo é errado, ela vai se sentir culpada por isso. Mas se ela não aprendeu, ela não vai sentir nada. Mas onde fica o conceito de pecado? Onde fica então o conceito do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É aí onde nós precisamos colocar a Bíblia como filtro. Certo? Por quê? Eu aprendi isso aqui. Então tem valores que são valores absolutos. E esses valores não estão sob julgamento. Não, o que eu sabia, eu não sabia. São valores absolutos, são erros. E a Bíblia, por isso que o pastor, o líder, precisa se basear exatamente nisso, nesses
princípios bíblicos para poder interpretar ou entender essas teorias, entendeu? Eliminando tudo aquilo que realmente vai de encontro à palavra de Deus. Mas é importante você conhecer, porque a partir dessas teorias nós temos um conhecimento sobre como as pessoas de fato se comportam.